Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Não Tem Que Nada. E aí, Lê, hoje vamos trazer um tema que é o seguinte: o peso de fingir. E aí? Pesado. Ficou pesado. Ficou pesado. Lê, qual a ideia aí que a gente quer trazer? Conta. Dá essa introduzida. O nome tem um peso mesmo, né? Fingir, acho uma palavra forte. Mas é no sentido de o quanto muitas vezes a gente procura se encaixar para se pertencer e acaba não sendo tão fiel a nós mesmas, deixando de lado a nossa singularidade, a nossa autenticidade. E o quanto isso acaba sendo muito violento com a gente mesma. Exato. E, então é nesse lugar, né? Não que seja algo 100% consciente, eu diria que tem um peso social por trás. Total. Então nem sempre a gente reconhece que a gente está nesse fingimento, mas a gente começa a perceber, às vezes, por frequentar espaços ou ter relações que muitas vezes já não tá fazendo sentido, mas a gente tá ali dando uma forçada, porque acho que muito em relação a essa necessidade de pertencer ou de não desagradar. De não desagradar. E aí a gente acaba sendo falsas com nós mesmas. E a ideia de que para eu pertencer, eu tenho que agradar, né? E aí a gente não tá filtrando os espaços que realmente nos pertencem, né? Porque não dá pra gente pertencer em tudo, né? De tudo, agradar todos, e enfim. Então, se a gente não vai tendo essa filtragem mesmo, né? A partir desses incômodos que vêm surgindo, a gente realmente vai perdendo a nossa essência, vai levando a vida sem sentido. Viver uma vida sem sentido é muito mais sofrido. Porque assim, eu costumo dizer que 20% da nossa vida já é feita de sofrimento inevitável. Sim. Então, mortes, né? Perdas mil, mudanças. Aflições, né? Diárias. Aí, se você não é o que você tá parecendo ser uma... Enfim, faz esse nó todo. Eu sei que é difícil a gente também ser 100% a gente. Porque também isso é... Tem né? todo um externo, uma criação... Um monte de script, né? Um monte de regrinhas. Caixas. Que, assim, umas realmente a gente precisa seguir para também não aumentar o sofrimento. Sim. Né? E viver em sociedade. Viver em sociedade acaba trazendo isso. Mas tem muitas que não são necessárias. Sim. Da gente ficar se enquadrando. E é sobre isso que a gente quer falar, né? Justamente. Não, vou até trazer já algo que veio enquanto a gente estava falando aqui. Que eu passei por um momento muito conflitante internamente, que eu não sei se eu cheguei a falar disso no primeiro episódio, porque a gente estava conversando sobre a transição de carreira e tal. E tem uma coisa que tem os estereótipos, né? Então, o estereótipo da professora de yoga. Ela não bebe. Ela não... Sei lá, várias coisas, assim. Como se fosse aquela alma iluminada. Não pode comer nada, porcaria. Não passa raiva. Não passa raiva. É super paciente, não nossa. Não passa raiva. Monja. Então, assim... Aí tem aquele vídeo da monja, né? Atacando. Perdendo a paciência. Adoro esse vídeo. Perfeito para demonstrar justamente isso. Então, que em alguma medida você entra num conflito. Tá, mas peraí. Será que será que eu vou me dar bem sendo professora de yoga, sendo que eu não me identifico 100% com esses outros aspectos. Exatamente. E aí, nesse lugar de você ir se questionando,
você vai entendendo que, bom, de duas uma, né? Ou você abandona e você não vai fazer isso porque você não se identifica, ou você entende que não tem nada a ver, que a gente passa raiva, que a gente toma vinho, que a gente se diverte, entendeu? Exatamente. E que não precisa... vegetariana. Eu sou vegetariana. Não vou falar que não, porque eu sou. Mas eu sou por outros motivos. Não é porque a filosofia do yoga necessariamente vai falar que tal, purificação, nananã. Você pode praticar yoga e comer carne, entendeu? Não, e essa coisa de generalizar, né? De colocar ali 100% tudo. Nada é 100%, né? Sim. Em tantas coisas que a gente vem se identificando, dentro de uma política, por exemplo, dentro de um partido, uma religião. Então, não necessariamente tudo que você gosta da religião X, não necessariamente tudo dessa religião você vai se identificar. E aí, quantas vezes a pessoa entra num sofrimento... Ou porque acaba saindo disso, que é o que você falou. Então se eu não me enquadro 100%, não é pra mim, tem que continuar buscando. Às vezes tudo bem, conhecer várias até pra se identificar, né, no que serve mais. Mas vai desistindo de algumas, né, inserções porque não, aquilo ali não ornou, né, não funcionou e isso acaba trazendo um sofrimento. Ou então se força a entrar no esquema 100%. Sim. Então nem acredita tanto naquilo, mas não, tem que ser, né? Porque é o que prega, então deixa eu me fechar nisso aqui. Não, e principalmente quando diz respeito a algo até de crença, de espiritualidade, então de cunho religioso. Exato. Que vai entrar num lugar de, assim... Não, se você não fizer isso, você está cometendo um pecado. Vai arder no mármore do inferno. Tem uma culpa. E aí entra que você tem que se conectar com o seu verdadeiro. Que aí... Porque isso tudo é muito a construção social e do homem e de como tem uma interpretação. Mas a filosofia do yoga mais... se você for... olhar para o que diz sobre Satya, sobre a verdade. Então, essa verdade, ela não é uma verdade universal, ela é a sua verdade. Então, você tem que conseguir fazer esse exercício de olhar para você para entender, não, isso faz sentido, isso não faz sentido, e eu não vou me moldar para caber ali. E para isso, a gente precisa aceitar as nossas vulnerabilidades, né? Lembrei até daquele livro que a gente falou em algum dos nossos encontros sobre a coragem de ser imperfeito. Sim. Precisamos ter a coragem de assumir as nossas imperfeições para não nos perder dessa verdade. Sim. É isso. Não, e aí é aquilo, quando você tá alinhada com aquilo que realmente faz sentido, as coisas se movimentam de uma forma. Porque se você vai pro caminho de... aí vem a palavra, né? De ser falso ou de não dizer aquilo que tem verdade para você. É um discurso que acaba que não flui. E não vai... É isso, não vai agregar, não vai alimentar a tua alma e a tua vida não vai fluir. Sim. Ela vai ficar truncada. Então isso já é um sintoma para perceber que você tá se desconectando da tua verdade. Sim. Quando você percebe que, assim, você tá se forçando, você tá sentindo aquele incômodo. Isso aqui, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não queria estar fazendo isso aqui. Né? Eu tô dizendo esse sim aqui pra essa pessoa, tal, mas no fundo eu não queria. E aí tá fazendo isso com muita frequência, peso, né? E aí vai vindo esse peso. Incômodo. Vivendo uma vida de mentira, né? Então, assim, não olhar a realidade tal como ela se apresenta. Isso é a verdade, né? Então, assim, eu estou, sei lá, passando uma fase ruim em alguma esfera da minha vida, seja um casamento, um trabalho, numa amizade, na família, e aí não quer olhar para isso, não quer admitir. Por quê? Porque dói. Né? Dói, de repente, entrar em contato, mexer um monte de pauzinhos, ter que transformar e tal. E aí fica vendendo pro mundo, e isso a gente usa muito em rede social, na maioria das vezes. Que tá tudo maravilhoso. Né? Que tá tudo maravilhoso. Acredita nessa verdade, entra nessa verdade mentirosa, na verdade. E isso faz uma bagunça, né? Isso desorganiza tanto a mente, que tem muito a ver com outro episódio que a gente fez,
quanto essa questão de perder o sentido mesmo. E se perder o sentido, é sofrimento aumentado na certa. Sim, e a gente também já falou sobre essa beleza de ser autêntico, de ser singular, então de abraçar a sua individualidade. É claro que, em alguma medida, a gente está influenciado pelo meio e por toda a construção social, mas o quanto que isso é belo, da gente se ver como seres únicos e autênticos e singulares, e não entrar em comparação, porque aí a gente tem falado bastante disso, né? Mas tem a questão das crenças, da comparação, e assim, só dando um complemento no que você trouxe, na prática é muito difícil, né? Porque assim, tá ouvindo aqui a gente falar que é muito bonito e tal, é libertador quando a gente trabalha com a nossa verdade, mas o processo é difícil, né? Ainda mais quando você já está um tempo vivendo nessa desordem, né? Vivendo desse jeito para agradar, para se encaixar. Então, esses primeiros movimentos de você começar a perceber que está se incomodando com alguma coisa, de tentar lapidar, de fazer diferente, esses primeiros passos parecem que são assim passos grandiosos demais, porque realmente você está saindo da tua zona de conforto, né? Do teu estado ali. E vai perder, entre aspas, porque não é perder, na verdade a gente ganha, porque na verdade a gente vai em direção que faz sentido, mas vai ter que cortar determinados ambientes, determinadas relações, e isso é doloroso. É que nem quando a gente, por exemplo, tá crescendo e o sapato não cabe mais, né? Você vai precisar aumentar esse número aí, porque senão você vai machucar o seu pé. Você vai dizer, não, eu quero ficar no 35, já tô no 37, não, eu quero 35. Você vai começar a machucar. E a mesma coisa vai acontecendo com os processos da vida. Não, mas, poxa, essa amizade aqui, desde que eu tenho não sei quantos anos de idade, poxa, não, eu tenho que continuar. Eu tô errada, não é possível que eu não esteja mais conectando com essa pessoa. Eu devo estar errada, eu devo estar com problema. Né? Não, né? A gente muda o tempo inteiro. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E, de repente, para de sintonizar, para de vibrar na mesma. E tá bom, não preciso brigar, degladiar, romper, né? Mas, assim, eu preciso calcular melhor, né? O tempo que eu vou dar ali de energia, de atenção. Não tá mais na mesma prateleira que estava antes essa relação, né? E para todas as outras coisas, né? Seja um trabalho, algo que você buscou lá atrás na sua vida, que fazia muito sentido, e de repente você está sentindo que hoje não faz mais. Isso é o normal. O normal é mudar mesmo. Que não é ficar estável. Não é ficar linear. Mas eu sempre fui assim. Aí vem a tal da síndrome da Gabriela, que não existe, né, na psicologia, mas a gente gosta de usar também, que nem a síndrome da impostora, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, Gabriela. Nem sei se é da época, né, sua, da minha irmã que tá ali atrás das câmeras. Falou a velha agora. Mas, enfim, é isso, né? Então, não, eu nasci assim, eu sou assim, e aí, então, vai ser mesmo assim? Não. A gente tá sempre mudando. O normal, o saudável é estar sempre mudando, né? Haja visto que a gente vem como recém-nascido, e se a gente vai embora velho, a gente vai velhinho embora, né? A gente não fica igualzinho. Então, essa transformação mostra o quanto que é o normal, né? O quanto que é o saudável. E não a gente ficar se agarrando, se apegando, né? Isso é muito do ego também, né? A gente se apegar, já diz a palavra, apego, né? Enfim, então essas reflexões são importantes para a gente poder fazer as transformações necessárias, né? Senão a gente não sai do lugar. E traz sofrimento desnecessário. Eu sempre falo que dentro do yoga tem esse processo. A gente acha que é um processo de... É esse processo de construção, mas é por meio da desconstrução. Então, de tudo que foi sempre falado, de tudo que foi sempre colocado, e de que você foi colocando, e você vai ter que ir desconstruindo para construir e filtrando. Então... sair do radical, né? Do preto no branco. Do preto no branco. Né? Não é só isso ou aquilo. Até ontem foi aquilo. Hoje é isso. Amanhã era assado, hoje é frito. A gente precisa ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade.
Porque senão a gente acaba caindo nesse sofrimento aumentado. Aí a gente vai perdendo a gente de vista, a gente vai se desconectando da nossa essência. Porque entenda que assim, aqui dentro da gente está sofrendo transformação que a gente não consegue ver. Né? Tá acontecendo. É diferente das mudanças externas. Sim. Que às vezes a gente também demora para ver, né? A gente cresce e nem percebe. Nossa, cresci. Nossa, Sim. engordei. Nossa, emagreci. Quando vê, já... Né? Se a pessoa não tá tão ligada ali nela. E vai acontecendo isso sempre. Essas mudanças internas a gente não vê, mas elas estão acontecendo. Às vezes a gente vê depois, né? A gente olha para trás e percebe, nossa, olha isso, eu tava caindo, que nem foi o primeiro exemplo que eu trouxe. Eu percebi depois que eu tava tentando me encaixar ali num primeiro... Né, num primeiro lugar do que é a professora de yoga. Isso demorou para vir. Então, eu acho que às vezes a gente consegue ter um olhar depois que passa. Sim, exatamente. E aí, se a gente... Então, aí, até retomando, né? Se a gente acaba não entrando em contato com isso... Né? Peraí, o que eu tô sentindo? Isso aqui faz sentido, não faz? Isso ainda é importante para mim, não é significativo, não é? Se a gente não faz esse exercício, a gente vai se perdendo da gente e automaticamente vai se conectando mais com o quê? Com o externo. Aí começa a entrar no lance das comparações, aí vai lá fuxicar a rede social e fala, então tá todo mundo fazendo isso, porque tem que fazer isso. Nossa, se eu não faço isso, eu tô errada, né? Não tô postando aqui, não tô produzindo, não tô... Aí já começa... nessas piras, né? Porque tá muito só voltado pro externo, se desconectou de si. Então, toda vez que você perceber que você tá muito ali se comparando, muito entrando na onda, na moda, no padrão, dá uma chamadinha para você. Porque, com certeza, você já tá se desconectando de si. E não vai dar bom. Sim. Já tá sendo... falso. Já entrou na manada. Na manada. Já entrou na falciane aí. Na falciane. Né? E, bom, eu acho que, na verdade, era mais esse chamado, né? Do quanto é importante a gente perceber a nossa singularidade, a nossa autenticidade. E perceber os incômodos. Porque se estiver incomodando, provavelmente você está desviando desse lugar, né? Da autenticidade, da singularidade. Tem uma frase até que eu costumo dizer que é: não se acomode naquilo que te incomoda. Nossa, boa né? Eu tenho umas frases. Eu adoro as frases. Tem uns mantras aqui. Então, isso é muito importante. Se está incomodando... Porque uma coisa assim... Não se acomode no que está incomodando. No que te incomoda, entendeu? Então, assim, às vezes vem um incômodo que faz parte de uma transformação, né? Porque a gente também não se transforma no gostosinho. Sem incômodo, né? Então, eu tenho que enfrentar isso aqui agora, tal. Isso vai trazer desconforto. Mas a gente tá querendo dizer do incômodo aquilo que tá ali, né? Tá latente, tá latejando... meio que diariamente, tem alguma coisa aqui, uma vozinha me perturbando dessa situação aqui. E aí, às vezes, eu fico deixando pra lá, porque tá contra o que acontecia antes, é uma coisa nova que não te chamava atenção antes, aí você acha que é coisa da tua cabeça, que você pode estar pirando. Aí vem todos esses pensamentos sabotadores, né? Então, assim, se tá incomodando, dá uma pausa. Eu ia falar pra também movimentar, né? Porque aí a gente tem, às vezes, a dificuldade, que nem você sempre fala, que pra gente... é mais fácil ficar na zona de conforto. Mas descobrir novos espaços, fazer novas relações naquilo que está fazendo mais sentido. E perceber como você fica no pós. Porque aí você vai começar a entender o que está te nutrindo e o que está te desnutrindo. Exatamente. E tudo bem você ter feito ali uma escolha num primeiro momento que não foi a melhor. Até porque faz parte. Essa desconstrução que a gente vai fazendo para construir coisas novas, tem esse lance, né? De você ir sentindo, enfim, viajei aqui. E é tão libertador, né? E que você até usou essa palavra no começo, se não me engano, de ser muito libertador mesmo você ir de encontro com aquilo que realmente está nessa verdade interior. É uma sensação, não precisa ser algo grande, super transformador, mas às vezes só de você conseguir quebrar algum padrãozinho ali
Isso dá uma vitalidade. Isso dá uma qualidade de vida. Inclusive a Vânia, que é a minha professora de yoga. Eu sou professora, mas eu tenho minha professora. Sim. E ela é uma super referência para mim também. Ela me mostrou uma palestra sobre qualidade de vida. E ele falava muito disso, que a qualidade de vida, ela tá muito voltada para a sua verdade, para aquilo que é verdadeiro. Porque senão você se distancia. E esse distanciar torna tudo mais sofrido. Muito mais pesado, muito que é o peso, né? O peso de fugir, isso mesmo. E que tem outras sensações que se manifestam quando a gente está distante desse lugar, que é raiva. Tem outras sensações que quimicamente no nosso corpo, quimicamente o sentir raiva, por exemplo, sentir esse incômodo, ele vai afetar essa qualidade da nossa vida, do dia a dia. É mesmo. Então, o quanto isso é importante para se viver bem, né? Para se viver feliz. Ter bem-estar. Sim. Ter essa paz, né, interior. Ter essa paz. Porque a gente não vai conseguir garantir a paz no mundo, né? Sim. É isso, é muita diversidade. Muita pretensão também. Muita pretensão. Somos seres únicos, então o que vai ser bom para um não vai ser bom para outro, sabemos disso. Mas para a gente ter essa paz, mesmo diante do caos lá fora, mas para a gente estar bem com a gente precisa fazer esse encontro com a nossa verdade. Sim. É esse o caminho, o tempo inteiro. E para quem tá... Eu sei que é difícil. Eu comecei há pouco tempo isso na minha vida, né? De aprender a dizer não quando eu quero dizer não. Porque eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de perder as pessoas, né? De repente a pessoa não vai querer mais ser meu amigo, não vai querer mais estar comigo, não vai querer... Aí eu, né, dentro dessa busca, é isso. A gente chega numa conclusão que, assim... Se não vai querer mais, mas eu acho que também tem essa coisa da maturidade, da experiência, da idade. Se não vai querer mais estar comigo, porque eu fiz uma escolha que foi a que eu precisei fazer naquele momento, não foi para prejudicar ninguém, mas para não me desagradar, foi dentro do meu possível, dos meus limites. Só lamento. Libertação. Sim. Eu não quero uma pessoa do meu lado, não quero amizade. Que não compreenda também as suas transformações. As minhas necessidades, entendeu? Então, quando você é de verdade, você começa também a agregar, aproximar pessoas que também são de verdade consigo mesmas. E que também estão sintonizando ali com você, te respeitando. Ou seja, tá na mesma egrégora, vibração, né? Sintonia. É isso. Então, tudo fica mais leve. Sim. Tudo fica melhor. E aí, essa impressão de que você vai ficar sozinha, né? De que, nossa, eu vou entrar num sofrimento aqui, porque ninguém vai gostar de mim. Pelo contrário. Você faz uma faxina lá e aí é mó bom. Nossa, que bom. Eu não preciso ficar fazendo pose aqui, não preciso ficar me encaixando para caber aqui nesse espaço, nessa situação, sendo que eu tô me matando por dentro. Né? Mas é isso. Eu acho que é o tempo, né, a experiência na vida. Não digo tanto a idade. É que a gente precisa do tempo e, consequentemente, a idade vai passando, né? Mas, às vezes, a gente amadurece, a gente só envelhece e não amadurece. Porque eu acho que o amadurecimento requer esses questionamentos, esse entrar em contato consigo, esse se respeitar, esse criar essa melhor parceria com a gente mesmo. Né? Porque é a gente com a gente até o final. A única pessoa que eu tenho certeza que vai comigo até o final da minha vida sou eu mesma. Sim. E isso não é ser egoísta. Não. Então, total, assim, também tem isso. As pessoas se culpam, acho que estão sendo egoístas com esse, né, discurso. Por exemplo, até do que você estava falando, de a pessoa não compreender, então deixa ela, como se você estivesse sendo egoísta, né? No sentido de só pensar em você. Mas não é isso. Não é isso. É simplesmente que... Eu tô fazendo bem pra mim e pra você também, meu amigo, né? Porque você também não vai precisar ficar nessa minha companhia desagradável, que não vai ser boa no final das contas. Eu não vou ser legal com você. Sim. A gente não tá vibrando, então vamos se respeitar e cada um vai pro seu quadrado. Sim. Né? Então, acho que a ideia é essa. É bom, né? Falar desse assunto, acho que traz até mais... Sim, sempre. Leveza. Sim, é sempre. Foi o que a gente fala sempre. Nunca é linear. Nunca. Então, às vezes, a gente tá super alinhada, assim, tô sentindo aqui nesse momento e tal. Do nada, parece que às vezes você se desalinha. E aí, então, a gente traz de novo isso, e eu trago sempre também nas minhas aulas, e Satya, a verdade e tal. E porque
nunca é linear. Nunca. Porque o que a gente falou, tudo se transforma o tempo todo. É que nem a linha da vida, né? Altos e baixos. Sim. Reta é a morte. Então eu acho que é um assunto que ele sempre é muito pertinente. Independente, assim. É sempre importante a gente se relembrar o tempo todo. Exatamente. Muito bom. Então, até o próximo. Até o próximo. Com muito mais. Até mais. Até. Tchau, tchau.